Então vamos falar sobre oportunidade? Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 3 altcoins que quase ninguém fala e tem o potencial de multiplicar o seu capital em 1000%, ou seja, fazer 10x. Por exemplo, se você colocar 100 reais, esse 100 pode virar 1000, ou 1000 virar 10 mil, ou 10 mil virar 100 mil. Você percebe que depende da quantidade de investimento, mas já quero deixar claro aqui para você, meu querido, logo no início do vídeo, antes de mais nada, que você nunca deve ir além do seu gerenciamento de risco. Se você não sabe o que é gerenciamento de risco e não sabe como fazer, não se preocupa que eu vou te explicar exatamente como fazer isso nesse vídeo para evitar que você perca dinheiro. Mas antes de tudo, seja muito bem-vindo ao 99 Bitcoins Brasil. Eu sou o Victor Marinho e hoje eu vou te mostrar aquilo que você vai ver poucas vezes por aí. Uma análise desapegada, mostrando a real do mercado, que mesmo investindo em algo que pode multiplicar o seu dinheiro, você também tem a chance de perder. Por isso, eu falo do gerenciamento de risco que é tão importante. Mas vamos aqui para o nosso mapa mental que eu preparei, só para poder entender. Primeiro, como está o mercado hoje? Hoje é dia 1º de setembro, cara. Então, a gente tem que se atentar a alguns detalhes. Falando sobre o Bitcoin, ele continua caro, mas ainda está andando de lado. Ah, eu não acho caro. Tudo bem, mas o mercado acha que o Bitcoin nesse momento, acima de 100 mil dólares, está caro, podemos dizer assim. Ah, mas quanto vai valer Bitcoin daqui 10 anos? Vai valer um Bitcoin, a mesma coisa que vale hoje. Você vai trocar seus Bitcoins por real, por dólar? Você tá entendendo? Qual que é a linha de pensamento quando se trata de Bitcoin? Bitcoin é Bitcoin. Daqui 10 anos, 20 anos, um Bitcoin vai continuar valendo um Bitcoin, não importa o preço. Se vai ser $1 milhão, meio milhão não importa. Um Bitcoin é um Bitcoin. Besteira é desfazer desse que é um dos ativos mais valiosos do mundo. Agora, sobre o Ethereum, como que tá nesse começo de mês? Ele caiu um pouco, mas continua muito forte, porque os grandes bancos, os grandes fundos, os institucionais ainda estão pesados, continuam comprando muito Ethereum no preço que ele está agora. Então ele caindo é uma oportunidade para esses fundos. Sobre o mês de setembro, acho importante a gente ficar ligado que costuma ser um mês de queda. Então o mercado já chega ali em setembro com pessimismo, porque tem essas paradas, né? Analisa muito o que já aconteceu no passado e normalmente sempre o mês de setembro é um mês de queda. Aí quando chega em setembro todo mundo já acredita que vai ser um mês de queda e começa a realizar. Aí isso acaba se tornando uma verdade absoluta por causa do comportamento das pessoas, que já começa o mês pensando, não, setembro é mês de queda, é o mês que vai cair. Outubro é o mês de alta, aí depois novembro vai ter um recuo e provavelmente um bear market, é o que a gente tá ouvindo falar, né? Então, já tem um pré-julgamento na cabeça das pessoas do que vai acontecer. E isso influencia muito o mercado. Então é bom ficar ligado nesse detalhe também. Outro ponto importante é que os reguladores, tipo a SEC, ainda estão decidindo o que pode e o que não pode com a questão dos ETFs. Talvez a gente tenha aí esse mês, ou até o mês que vem, um ETF de Solana para ser aprovado. Pode ver que a Solana já valorizou pra caramba, porque o mercado precifica muito antes do acontecimento. Então você viu que a Solana já subiu. Aí quando acontecer, ETF de Solana aprovado, aí vai um monte de gente, vou comprar agora, e pronto. Os caras que comprou ali a 170 dólares começam a realizar. Aí a Solana já dá aquele recuo e os desesperados que não sabem o que estão fazendo começam a comprar na alta e vender na baixa, que é a receita perfeita para você perder dinheiro com o mercado cripto. Infelizmente isso acontece muito ainda. E outro detalhe, as grandes empresas como a Metaplanet no Japão, por exemplo, continuam comprando Bitcoin para guardar como tesouro. Então, você prestou atenção nesse detalhe, né? Mesmo o Bitcoin estando caro e andando de lado, as grandes empresas continuam comprando o Bitcoin sem se importar com o preço. Só um detalhe para você ficar ligado. Agora vamos às 3 moedinhas escondidas que têm o potencial aí de fazer 1000%. Começando pela primeira aqui, que é a Avail. O que é essa Avail? É um organizador das blockchains. Podemos dizer que a função dele é como se ele fosse um Google Drive das blockchains, conecta ali diferentes redes, se todo mundo começar a usar, pode ter uma grande valorização. Olhando para o preço do Avail hoje, ele está a 1 centavo de dólar,
com um market cap de 42 milhões de dólares. Então, para fazer 10x, ele só precisa chegar a 10 cents. Você tá entendendo? Precisa subir pouquíssimo. Para chegar a 10 cents, ele precisa de um market cap de 400 milhões de dólares. A maioria das criptomoedas tem market cap de acima de 1 bilhão. Então, 400 milhões de dólares é algo totalmente provável e totalmente possível de se acontecer. Não é nada assim, fora da curva, surreal. Não, é algo simples até, podemos dizer assim. Mas vai acontecer? Então, aí não sei. Aí só a mãe de Ná que pode te dizer isso. Mas um outro ponto importante de ser analisado aqui é o seguinte. Primeiro, vai ter um supply total de 10 bilhões desse token no mercado, certo? E nesse momento, a gente tem ali em circulação apenas 3,4 bilhões. Ou seja, basicamente a gente só tem 30% dessas moedas circulando no mercado. Então tem muita inflação para vir ainda. Porém, quando você vem aqui ver a carteira dos holders, temos nesse momento 14 mil holders e o top 1, o cara que mais tem dessa moeda na carteira, ele tem apenas 3,3% do supply total. Isso aqui é um puta ponto de segurança, porque você não corre o risco de uma pessoa só despejar tudo de uma vez na sua cabeça, tá? Então é bom você aprender a analisar esses pequenos detalhes quando for escolher uma cripto. Tá aí o token Avaio. Nunca se esqueça que isso aqui não é uma indicação de investimento. Tô só te mostrando moedas que eu acredito que podem valorizar. Eu ainda não tenho nenhuma delas, tá? Eu fiz uma pesquisa aqui dos fundamentos e achei essas 3 interessantes. Inclusive, talvez eu inclua uma ou 2 delas na minha carteira futuramente. A moeda número 2, que eu acredito que pode ter uma valorização interessante, é a TeamFlip, que seria como uma casa de câmbio mágica. Qual que é a função dela? Ela ajuda a fazer trocas diretas de Bitcoin por Ethereum, por Solana, como se fosse um bridge automatizado, sem aquele monte de ponte complicado, sem aquele monte de taxa. E se ela virar a principal forma de troca, pode ter muito crescimento. Você está vendo que aqui tem uma coisinha muito interessante nessas moedas que eu estou te falando? Elas podem não ter hype, comunidade elas já têm, mas pode não ter aquele hype que tá todo mundo falando sobre isso, mas elas têm fundamento e narrativa. Então, fundamento e narrativa é muito importante para projetos no longo prazo. O hype é no curto prazo. Então, qualquer meme coin que não serve para nada, se tiver hype, comunidade narrativa, explode no curto prazo. Mas no longo prazo não se mantém. Por quê? Não tem fundamento. Aqui, você está vendo que tem fundamentos essa aqui que eu estou te mostrando. A TeamFlip mesmo, nesse exato momento, ela está a 40 cents de dólar. Ela tem aqui nesse momento um market cap de 7 milhões. 7 milhões de dólares. Para fazer 10x, ela só precisa subir de 7 para 70 milhões. De 7 para 70 milhões, que não é nada no mercado cripto. E aqui no supply dela, você vê que a gente tem 90 milhões de flip para poder circular e até o momento temos ali 17 milhões circulando. Então tem inflação para vir também. Nos holders, a gente tem menos holders dela, só 4 mil, porém aqui já tem um sinal de alerta. O top 1 tá com 35% dessas moedas na carteira dele e o top 2 tem 13%. Então aqui sim pode rolar aquele despejo na cabeça de quem estiver comprando, certo? Por isso que é importante aplicar o gerenciamento de risco. Eu já vou te falar mais sobre isso depois da terceira altcoin que eu separei aqui para você hoje, que é a PIC. A moeda das máquinas, podemos dizer assim. A função dela é a economia das máquinas inteligentes. Então ela está ligada a carro autônomo, drone, energia sustentável, todas essas paradas aí. E se a internet das coisas bombar, a PIC pode multiplicar forte. Lembrando que a PIC tem a blockchain própria dela. Nesse exato momento ela está a 6 cents de dólar. Para fazer 10x, ela só precisa sair de 6 para 60 e o market cap de 70 milhões crescer para 700 milhões. Então menos de 1 bilhão. Já tem a blockchain própria da PIC e tal. Então ela está muito interessante essa moeda aqui para poder fazer talvez uma especulação, certo? Aqui a gente não tem a informação dos holders pelo CoinMarketCap, mas talvez você consiga procurando no próprio explorador de blockchain da PIC, certo? Vamos falar sobre gerenciamento de risco agora, antes de eu te mostrar as moedas bônus. Eu separei 2 bônus aqui para você. Achou que eu ia te mostrar só 3? Vou te mostrar mais 2. Mas antes, gerenciamento de risco. Como seria isso?
5% do total de grana que você ganha por mês. Ah, meu salário é R$2.000. Beleza, seu 5% é R$100. E você nunca deve ultrapassar isso quando você for investir nesse tipo de coisa. Moedas que você ainda não conhece. Moedas que é uma especulação de talvez fazer 10x, 20x, não sei. E talvez fazer menos 5, menos 10, de zerar seu capital, entendeu? Então, gerenciamento de risco é isso. Nunca vá além das suas possibilidades. 5% do que você ganha é o máximo que você pode arriscar, seja numa moeda, seja num joguinho, seja no que for, que assim você nunca vai se expor ao risco de perder uma grana que vai te deixar em depressão. Simples, entendeu? Agora, vindo aqui para o primeiro bônus, a gente tem o Snorter, que é um bot de trading do Telegram. E essa aqui não foi nem listada ainda, ou seja, ela está na pré-venda. Você pode comprar agora na pré-venda, tá a 10 cents de dólar, é uma incógnita o que vai acontecer depois que foi lançado. Mas também tem um fundamento, é um bot de trading de meme coin que funciona ali na rede da Solana. E o link dessa aqui do Snorter eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma olhadinha, tem um white paper bem completo para você dar uma analisada também. Tá com preguiça de ler? Pega o link do white paper, manda lá no nosso amigo ChatGPT e pede para ele analisar e resumir a parada para você. A outra que eu separei aqui é a NIM. O que é a NIM? Uma VPN secreta. Então eu separei aqui também, ela tá no CoinMarketCap nesse exato momento, a 5 cents de dólar, com uma capitalização de mercado de 40 milhões. Para fazer 10x, precisa chegar a 400 milhões, ou seja, sair de 5 cents para 50 cents, que não é nada assim também impossível nem fora da realidade. Aqui também não tem a informação dos holders dessa moeda, mas a gente sabe que tem um supply de 800 milhões circulando e o máximo é 1 bilhão, ou seja, 80% das moedas já está em circulação, não tem muita inflação para vir para o mercado. Então é uma token uma altcoin bem interessante que tem aí, talvez, um potencial de fazer uma multiplicada. Agora, para resumir a parada, você tem que levar em conta que essas moedas são como startups cripto, tem um alto risco e um alto retorno. Então, é melhor usar pouco dinheiro em cada. Nunca excedeu 5%. Ah, mas eu quero comprar 3 dessas aí que você me mostrou. Tudo bem, pega o seu 5% do risco, divide em 3 e compra ali 3 que você escolheu. Ou comprar uma nesse mês, uma no próximo e uma no próximo. E vamos esperar, torcer para que realmente se multiplique, né? Quando chegar aí a super alt season que as pessoas estão esperando, que eu acredito que já está acontecendo enquanto muitos ainda não estão prestando atenção. Mas no fim das contas, o segredo é a paciência e a diversificação. Não adianta você levar o mercado cripto como podemos dizer, como uma loteria. Você tem que ter estratégia, que loteria é pouquíssimas pessoas que ganham. É a minoria da minoria da minoria. Então, se você leva como uma loteria, provavelmente você não vai ganhar. Agora, quando você leva com estratégia, com gerenciamento de risco, fazendo coisas consistentes, no longo prazo, você pode acabar se dando bem. Se quiser continuar com a gente, vou deixar um outro vídeo aqui indicado para você.